vocês? Hoje é o último dia da nossa série com o tema Fé. Ao longo dos domingos nós fomos ouvindo palavras sobre fé, fomos aprendendo sobre fé e hoje é o último dia da série. Ao longo desses domingos, o que ficou claro para mim é o que é fé e o que não é fé. Ficou claro para mim que não é fé um pensamento positivo. Ficou claro para mim que não é fé usar os jargões bíblicos. Ficou claro para mim que repetir que alguma coisa vai acontecer não é fé. Ficou claro para mim que fé é confiar em Deus. Independente da situação, sempre confiar em Deus. Isso é fé. Eu quero ler um texto bíblico com você, Provérbios de número 3, verso 5. Provérbios de número 3, verso 5, que diz assim: Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Quando nós nos sentimos autossuficientes, quando nós estamos ali sentindo aquela autossuficiência que nós podemos resolver as coisas, fazer as coisas, nós estamos confiando em Deus? Não, nós não estamos. Nós estamos confiando em nós mesmos ou nos recursos que estão ao nosso alcance. E quando nós estamos com medo, apavorados com uma situação, estamos confiando em Deus? Não, da mesma maneira estamos de alguma maneira confiando em nós, só que, na verdade, desconfiando de nós, porque a gente está com medo de uma determinada situação, então a gente deixa de confiar, deixa de depender em Deus. Então, confiar em Deus não vai nem para o lado da autossuficiência, do que eu sou capaz, e nem para o lado daquilo que eu não posso fazer. Porque se eu sei que Deus está no controle, se eu sei que Deus está à frente, eu também não preciso temer. É claro que é muito mais fácil falar do que fazer. O medo, a preocupação, a ansiedade, elas fazem parte da nossa carne. E não é difícil viver uma vida na carne, não é verdade? Mas quando nós entendemos o que seria essa confiança em Deus, como muitos personagens bíblicos entenderam, coisas muito especiais acontecem. Eu listei aqui uma lista de pessoas da Bíblia, sem pesquisa, as pessoas que vieram na minha cabeça, eu fui colocando, fui anotando num papel, pessoas que eu lembrava, puxa, acho que essa pessoa demonstrou fé na Bíblia. E eu fui anotando rapidamente essas pessoas, e eu tenho uma listinha aqui, eu tenho certeza que você deve ter uma lista talvez até maior do que essa, mas alguns grandes exemplos de confiança, de fé em Deus, foi, por exemplo, Noé. Quando Deus falou para ele assim, olha, você vai construir uma arca, quando Deus orientou acerca da construção daquele barco gigantesco contra um dilúvio, uma chuva que viria. E Noé ele teve confiança, ele teve fé para obedecer. Agora o interessante que muitas vezes a gente não se dá conta é que nunca havia chovido antes. Antes do dilúvio, nunca havia chovido. Então, para Noé era algo totalmente inusitado, era algo totalmente diferente, algo totalmente fora da curva, mas mesmo assim ele obedeceu. A gente vê também a história de Abraão, que Deus ele chama, ele se encontra com Abraão, ele chama, ele fala assim, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, um lugar que eu ainda vou te mostrar. Imagina a fé, a confiança de Abraão para ir para ele, um lugar que nem ele mesmo sabia para onde era. E na minha lista aqui tem José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, mas ele teve fé para acreditar que tudo tem um propósito de Deus. Ao ponto de, no final, quando tudo aquilo passou, que ele se tornou governador do Egito, ele perdoar os irmãos e dizer, olha, não foram vocês que me enviaram para o Egito, mas foi Deus que me mandou para lá, acreditando que Deus tinha um propósito de suprir toda uma nação, ou várias nações, através da vida de José.
E na minha lista tem também aqui o grande Davi, que não podia faltar também. A fé para acreditar que se Deus está junto numa batalha, nós somos invencíveis. E não importava o tamanho daquele gigante Golias, ele foi, ele enfrentou e ele venceu, porque ele sabia que Deus estava com ele. E a gente tem os diversos profetas da Bíblia que entregaram mensagens duríssimas, muitas vezes de juízo para as nações, muitas vezes para o povo de Israel, para o povo de Judá, e muitas vezes aquelas promessas elas não se cumpriam rapidamente. Eram anos e anos e anos e décadas depois, mas aqueles homens eles tiveram confiança para acreditar que a palavra de Deus ela se cumpre e ela não volta vazia. E eles exerceram seu ministério. A gente tem o profeta Abacuque, quando ele diz, olha, mesmo que falte tudo, que o fruto da oliveira minta, que não tenha vacas nos currais, ainda assim confiarei no Senhor. São todos esses exemplos de fé. A gente tem exemplos no Novo Testamento, como a própria Maria, que recebeu a visita do anjo dizendo que ela ia gerar o Filho de Deus. E ela teve fé para acreditar naquilo que era totalmente impossível. A gente vê a história de um centurião que queria a cura de uma pessoa querida e ele pede essa cura para Jesus e Jesus ele se prontifica a ajudar e a ir com ele. Ele fala assim: não precisa ir, basta uma ordem sua e eu sei que ele ficará curado. Ele confiou na autoridade que Jesus tinha dali de onde ele estava, sem precisar nem mesmo sair do lugar. E ainda coloquei aqui aquele paralítico e seus amigos que tiveram uma grande fé para tentar ultrapassar aquela multidão ouvindo Jesus. E o único caminho que eles encontraram foi descer por cima do telhado, a maca daquele paralítico, para que ele tivesse ali contato com Jesus. E eles acreditaram que quando a gente avança, quando a gente ultrapassa, quando a gente persiste e ultrapassa os obstáculos, existe um milagre reservado, existe uma bênção reservada para a gente. E eles acreditaram nisso. E vários outros, como aquele leproso que disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus vira para ele e fala: Eu quero, e cura aquele homem. E a lista não acaba aqui, a lista é enorme, ela tem tantas pessoas. Tem aquela mulher hemorrágica que disse que se eu apenas tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. Tem aquele cego que Jesus vira para ele e fala: O que é que você quer que eu te faça? E aquele cego diz: Eu quero ver. E o milagre acontece. Esses são só alguns exemplos de várias pessoas que confiaram em Deus. Então, quais são os momentos da nossa vida que a gente vai precisar de fé? Quais são os momentos? Nós vamos precisar de fé para alcançar aquele sonho que é tão grande, que é tão imenso, que a gente não consegue por nós mesmos. Aquele sonho incrível, aquele sonho grandioso, algo que a gente almeja que não está na nossa alçada, que por nós só nós não conseguimos, por nós mesmos. Nós vamos precisar de Deus. Um exemplo disso é o exemplo de Ana, aquela mulher que era estéril e não podia ter filhos. Ela tinha um bom marido, ela tinha uma boa vida. Esse marido era um marido carinhoso. A Bíblia deixa sinais, detalhes de que ele era muito atencioso com ela, até mais com ela do que com qualquer outra pessoa. Mas mesmo assim essa mulher tinha um sonho. Esse sonho não podia se realizar por ela mesma porque ela não tinha condição. E ela crê então que ela poderia gerar um filho. E a gente sabe a história, que ela vai no templo, ela se derrama diante de Deus e ela clama por essa bênção que ela queria. E a bênção vem, ela acontece e ela dá luz a um menino chamado Samuel. Então, na primeira condição, é um sonho impossível, mas que com Deus ele se torna possível. Uma segunda condição que a gente vai precisar de fé é quando a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade muito grande, passando uma tempestade além das nossas forças. E no meio daquela dificuldade, a gente pode conseguir avançar, continuar e seguir, mas mediante a fé em Deus. Um exemplo bom que nós temos para isso é o exemplo de Paulo, que
que passou por apedrejamento, passou por naufrágio, passou por tantas coisas difíceis, mas ali se manteve confiando no Senhor. Porque as dificuldades realmente elas existem, cada um tem a sua dificuldade. Para Davi era Golias, para Josué era um muro, para Sansão eram os filisteus, para Moisés era Faraó, e cada um tem a sua luta. Mas cada um pode vencer essa luta na confiança em Deus, na confiança no Senhor. E a terceira razão que nós vamos precisar de fé, quando nós vamos precisar confiar em Deus, é quando Deus diz não para nós. Sim, Deus às vezes também diz não para nós. E nesse momento também é momento de confiar que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, confiar que Deus está no controle, confiar que Deus sabe o que faz. Confiar, mesmo nas situações mais difíceis. Davi ele tinha um sonho grande já no final da sua vida, que era construir um templo para o Senhor. Ele tinha recurso, ele tinha condição, ele tinha tudo. Mas Deus disse, não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho. E não deixou. Moisés tinha caminhado com aquele povo no Egito todos aqueles anos, fez tanto por aquele povo, se esforçou tanto. Mas no finalzinho, na hora de entrar na terra prometida, Deus disse, olha, você vai até aqui, mas você não entrará naquela terra prometida. Você vai ver de longe, você vai avistar, mas você não vai entrar nessa terra. E Moisés não entrou naquela terra prometida, mas teve que ter fé para confiar em Deus. Mesmo assim, eles não se revoltaram contra Deus, continuaram confiando no seu Senhor. Mas será que a fé é para gente comum? Será que a fé é para gente normal, como eu, com você, ou a fé é somente para esses heróis da fé? Como será que isso funciona? Mas a gente vê que não, que a fé ela é para gente comum, sim. A fé ela não precisa ser grande, a Bíblia ensina que a fé ela pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. O importante não é o tamanho da fé, o importante é a qualidade da fé. A qualidade. Para quem nós direcionamos a nossa fé. Se a nossa fé ela está direcionada para Deus, ainda que ela seja pequenininha, mas genuína, isso produz um grande efeito. É mais do que suficiente. A gente vê também histórias na Bíblia desses mesmos homens que eu disse e outros que tiveram fé, mas que não foi fácil assim. Muitas vezes a fé estava pequenininha ali como um grãozinho de mostarda. Não era aquela fé radiante, aquela fé exuberante. Eram momentos difíceis, mas que eles precisavam acreditar e aquele pouquinho que eles acreditaram fizeram toda a diferença. Como um homem que queria a cura de seu filho, Jesus diz, você crê que eu posso fazer? E ele diz assim, eu creio. Mas na sequência ele diz, mas me ajuda na minha falta de fé. Aquele homem estava querendo dizer assim, eu creio sim, lá no fundo do meu coração eu creio. Mas está tão difícil a situação, é tanto tempo, é tão complicado, que é difícil eu me sentir assim tão fortalecido. Mas aquele homem falou, me ajuda na minha falta de fé. E isso foi suficiente. E várias outras pessoas precisavam ser fortalecidas. O próprio apóstolo Paulo precisou ser fortalecido. Jesus teve que se manifestar para ele e dizer, Paulo, não tenha medo, estou com você. E o salmista do Salmo 116 disse, eu cria, ainda que eu estivesse aflito. E a gente vê várias e várias situações, como o profeta Elias, que já tinha feito coisas tão grandes, visto sinais tão grandes de Deus, mas que estava ali depressivo numa caverna. Todos eles tiveram seus momentos de dificuldade. A fé ali, ela ficou às vezes ali no cantinho, pequenininha. Mas o importante não é o tamanho da fé, o importante é a qualidade, e ela tem que estar ali. Diante dessa palavra, diante dessa mensagem que eu coloco para vocês aqui, que eu coloco para mim, que eu coloco para vocês, o que é importante então nós sabemos? Conforme Lucas capítulo 1, versículo 37 diz, pois nada é impossível para Deus. A primeira coisa que nós temos que saber, que nada é impossível para Deus. E a segunda coisa que nós temos que saber, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso,
orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Uma vez que a gente sabe que para Deus nada é impossível, e a gente coloca os nossos pedidos diante dele e agradece por tudo que ele já fez no passado, esse é o nosso papel. Porque o restante, quem faz é Deus. Então eu sei que ele pode todas as coisas. Eu coloco diante dele os meus pedidos, as minhas necessidades. Coloco diante dele todos esses pedidos e agradeço por tudo que ele já fez. Não deixo a revolta entrar no meu coração, não deixo a rebeldia entrar no meu coração. E certamente esse é um caminho de paz, esse é um caminho de sucesso, esse é um caminho de vitória. Porque se a gente for pegar e folhear a Bíblia de Bíblia, a gente vai ver quanta coisa maravilhosa Deus fez. Mas muito mais do que nas páginas dessa Bíblia. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver quantas coisas Deus já fez nas nossas vidas. Como diz lá a palavra do profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho certeza que até aqui Deus já te ajudou demais, como Deus já me ajudou demais, e Ele continua conosco. Amém? Vamos orar nesse momento, que Deus possa sempre nos ajudar a ter essa sementinha de fé no nosso coração, a nunca nos desviarmos do caminho de Deus, e certamente seremos sempre felizes e sempre seguros junto com o nosso Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, sobre a importância dessa fé, que nos ensina, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, que nos ensina que nós devemos colocar nossas petições diante do Senhor, que nós devemos ter a certeza que para o Senhor nada é impossível e que nós devemos ser agradecidos, Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós. Senhor, nos abençoa, Senhor, nos guarda, cuida de nós, Senhor. Sê com a gente, Senhor, em todo momento. Nos fortalece, Senhor. Aquele que está cansado, desanimado, aquele que está pensando em desistir, Senhor. Que essa fé, Senhor, ainda que pequenina, faça toda a diferença, Senhor. Que as bênçãos do Senhor, Senhor, possam nos perseguir, possam nos alcançar. Todo o tempo é o que nós te pedimos. A nós, às nossas famílias, aos nossos amigos, a todos os nossos queridos, ao nosso próximo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, como é que vocês estão? Olha, muito obrigado por nos receber na tua casa. É um privilégio, é uma honra poder compartilhar da fé, da palavra de Deus contigo. Nós temos poucos avisos, mas eles são importantes. A primeira é que nós estamos lutando em oração, em firme dedicação, na prostração diante do altar do Senhor, para que tudo isso que nós estamos passando com relação a esse vírus e todos os tormentos venham a ser abreviados de nossas vidas. Estamos orando pelos enlutados, por aqueles que venceram, mas enfim, o nosso clamor permanece diante do altar do Senhor. E se você quiser a oração, peça, traga a tua mensagem pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, por onde for. Nós estamos orando pela tua vida em nome de Jesus. Queremos dizer que nós temos canais de integração nas redes virtuais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, enfim, tudo para que possamos levar mais e mais a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Você que nos visita, saiba que é um prazer gigantesco estar do teu lado. É significativo poder recebê-lo em nosso meio. Espero que tenha sido proveitoso o louvor e que a palavra de Deus venha a ser frutífera na tua vida, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês agora a palavra de Deus ou algo sobre o ofertar, sobre o dizimar no altar do Senhor. Levítico 27 fala que tudo que existe na terra deveria ser consagrado diante do altar do Senhor. O que tem acontecido nos dias de hoje é que nós não estamos mais consagrando a Deus nada das nossas vidas. Temos feito uma situação como se fosse uma rotina e um sistema. Em nome de Jesus, que possamos nos alegrar na hora de ofertar a Deus tudo o que temos e tudo o que somos. Somos realmente seres que devem consagrar a Deus em todo o tempo, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos financeiros, com o nosso sorriso, com o nosso tocar, com a nossa vida.
que possamos nos entregar no altar do Senhor com alegria de coração, não por uma troca, nem pelo que Ele fez ou faz, mas por quem Ele é, porque Ele é o dono de todo ouro e de toda prata, Ele é o dono das nossas vidas e Ele nos ama. Você pode ofertar na casa do Senhor através das contas, através de mecanismos virtuais ou presencialmente. Faça a tua parte, consagre a tua vida no altar do Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que a obra ela permanece pelas tuas ofertas. É com elas que nós alcançamos o necessitado e aquelas almas que estão perdidas, levando para todos o evangelho da salvação. Eu quero orar com você. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias e por tudo que o Senhor fez, faz e é. Guarda-nos, ó Pai, para que possamos consagrar diante do teu altar todo o nosso viver. Não somente as nossas ofertas financeiras, mas toda a nossa vida. Que elas venham a ser entregues para ti, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meu irmão, se você está necessitado, precisando de ajuda financeira, nos procure. Vamos caminhar junto, amém? E vencer logo esse período. Se você pode ofertar, faça a tua parte, consagre tudo diante do Senhor, amém? Lembrando a todos que a nossa vida deve ser uma vida de consagração e adoração. Se você não veio no culto da manhã, 6 horas estamos aqui de novo. Sobe a serra, venha adorar o Senhor aqui nessa maravilha. Venha engrandecer ao nome do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cada dia brilha mais. Só pra te adorar, trazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. Da luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.